que se você já chegou até aqui, você já entende o que são camadas, como é que você faz para adicionar as mídias, tá? Se você não viu, por favor, veja os vídeos anteriores. Então aqui eu adicionei duas mídias de cores sólidas, tá? Eu posso alterar essa cor aqui também, vou colocar uma cor mais verde. Então, olha só, tem aqui essas duas cores. E agora eu vou trabalhar com texto. Onde é que eu venho? Vou adicionar textos aqui, como se eu tivesse trabalhando aí com low thirds ou algo do tipo, ou legendas. Então eu venho aqui em camadas e seleciono texto. Então eu vou colocar aqui YouTuber. Lembrando, você que trabalha com produção, você tem que se atentar muito para a questão de erro de caligrafia, né? Erro de grafia, que é uma coisa que não pode acontecer, porque senão perde aí o contexto da coisa. Só vai prestar atenção no erro ortográfico e não vai entender a composição, a história que você quer passar no vídeo. Adicionei o meu texto, aí eu vou arrastar ele aqui para o canto, tá? Arrastei aqui para o canto e agora eu venho nessa opção aqui, ó, para eu poder escolher as minhas fontes, tá? Posso escolher as fontes aqui que eu tenho no Android, Latim ou Sans Serif. Tá? Então, geralmente você utiliza essas fontes assim, para dar um pouco mais de destaque. Mas isso aqui é questão de gosto e estética, tá? Então, quando meu vídeo estiver rodando, vamos supor que aí aparece uma pessoa falando. Aí você vai colocar aqui, ó, no caso é a profissão dele, né? Essa pessoa. Vamos supor que essa parte preta aqui, ó, seria uma pessoa iniciando seu vídeo. Então a gente vai fazer como se fosse uma low third aqui. Tá? Só que bem simples, só com texto. Adicionei aqui YouTuber. Agora eu vou adicionar uma nova camada de texto também, tá? E vou colocar um nome aqui, ó, João José, tá? Como se fosse o nome da pessoa. Vou escolher uma fonte. Talvez você não conseguiu ver, mas para escolher a fonte você vem aqui, ó, nesses dois As. Tá? Vou escolher uma fonte aqui que dê para dar um destaque bom no nome. Vou colocar essa Legacy aqui. Lembrando, isso aqui fica a critério de quem esteja editando, tá? Então você coloca o nome da pessoa maior e sua função ou sua profissão menor, tá? Que vai causar esse efeito aqui, ó. Quando for rodar, tá? E agora vem a parte interessante, você tem que sincronizar isso daqui. Mas como geralmente o vídeo começa para depois aparecer, então você tem que fazer o seguinte, ó. Você vai fazer o seguinte, você vai segurar aqui, vai dar uns segundos aqui para frente. Lá no de baixo você vai vir e alinhar com o próximo. Por quê? Para quando começar o vídeo, aí aparecer, ó, João José YouTuber. Entendeu o conceito do texto? Tá? Então, João José YouTuber. E agora eu vou colocar alguns efeitos aqui para ficar mais interessante. Olha só. Eu posso colocar esse estouro, deslizar para a direita, desvanecer. Aí ele tem uma série de efeitos aqui para você colocar. Quando você vai trabalhar assim com documentários, você não pode colocar coisa muito extravagante, tipo, ó, gira anti-horário. Isso aqui não tem necessidade. Quando você for fazer tipo um documentário, uma matéria, você coloca algo mais simples, como se fosse esse daqui, ó, deslizar para cima ou deslizar para baixo, tá? Então coloquei o efeito, apliquei esse efeito aqui na minha primeira camada de texto, vou vir na minha segunda camada de texto e vou também colocar efeito. Então o resultado final aqui dessa primeira parte vai ficar assim, ó. Supor que essa parte preta é alguém falando. Não vou colocar vídeos aqui para não ter questão de direitos autorais e para ser algo mais dinâmico, porque é interessante aqui que você aprenda o conceito. Então quando eu der play aqui, ó, João José YouTuber, tá? Então é como se chegasse aqui, a gente diminuísse esse tempo, ó, chegou aqui, diminuiu o tempo, YouTuber também, tá?
Então criamos aí a nossa low third. Vamos aqui para o nosso, vamos supor que aqui seja o segundo vídeo e o João José tá em uma cidade. Então a gente vai colocar aqui, ó, uma camada de texto, tá? Vamos colocar que ele está em New York, Nova York, tá? E vamos mudar a fonte. Você já descobriu onde é que muda a fonte? Vou colocar uma fonte aqui, League Gothic, tá? Então apareceria aqui, ó. É bom você centralizar, ou senão você coloca ou aqui na esquerda ou na direita, fica ao seu critério. Colocar uma animação, aí aqui você pode colocar uma animação assim mais interessante para chamar a atenção de quem está assistindo. Então ficaria mais ou menos assim, ó. Na hora que o João José começasse a falar, João José, youtuber, e depois ele aparecesse aqui falando, você iria dizer para o seu público que ele está em Nova York, tá? Então é o seguinte, para trabalhar com textos é bem simples. O interessante é que você saiba dimensionar eles aqui, colocar esses efeitos simples, tá? Posicionar, você não pode colocar, por exemplo, o youtuber bem aqui bem grandão na frente da pessoa, tá? Então é algo aí bem simples que você pode estar trabalhando e aperfeiçoando. Lembrando, o nome do ator principal, da pessoa que está falando, ele tem que ser maior do que a profissão, tá bom? Então esse é o conceito simples aí de texto. Você tem mais opções aqui, ó, para colocar efeitos. Você tem opções de opacidade, tá? De rotação. Então você pode fazer um monte de coisa aqui para estar trabalhando com esses textos, tá? Depois eu vou fazer outro vídeo mostrando aqui algumas configurações que você pode fazer. Você pode cortar, você pode mudar de cor. Então tem todos esses recursos aqui no KineMaster, tá? Então agora eu quero que você só entenda o conceito de acrescentar aqui textos no seu KineMaster, tá bom? E depois a gente faz um vídeo aplicando aí configurações de cores. Então, como é que eu adiciono texto no meu vídeo no KineMaster? Camada, texto, o conceito de camadas você já tem, então fica bem interessante. A gente pode até criar uma pequena intro aqui pro seu canal do YouTube ou pro vídeo que você está fazendo, tá bom? Então esse é o vídeo aqui bem simples, bem rápido, só mostrando como é que você adiciona textos no seu vídeo. Valeu e até o próximo vídeo.